Sociedade, este é o título do capítulo 18 do livro Pensamento e Vida, tema da nossa primeira temporada. Eu sou o Gladson Júnior E eu sou Vicente Rodrigues. e este é o CMEcast, seu podcast espírita. Vem com a gente? Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. A sociedade humana pode ser comparada à imensa floresta de criações mentais, onde cada espírito em processo de evolução e acrisolamento encontra os reflexos de si mesmo. Vicente, explana para a gente este primeiro parágrafo do capítulo 18 do nosso livro. Boa noite, Gladstone. Boa noite a todos. Aqui no tema sociedade, né, conforme o Emmanuel fala para a gente, que a sociedade humana, igual ele diz, pode ser comparada a uma floresta de criações mentais, é justamente isso, porque os pensamentos, tipo, quando eles têm a mesma finalidade ou o mesmo intuito, eles geram uma massa, vamos supor, uma massa de ações. Então, por exemplo, no Brasil, o Brasil, o pessoal é fraterno, vamos supor assim, é um pessoal mais fraterno e tal. Mas por quê? Porque, querendo ou não, a grande massa pensa na são religiosos, né? Faz com que a gente se torne um pessoal mais fraterno. Enquanto que em outros lugares, por exemplo, talvez a fraternidade não seja tão grande ainda, né, onde, por exemplo, o materialismo predomina, então as ações das pessoas serão um pouco mais materialistas. Então, o nosso pensamento, igual ele diz, cria situações, né, e principalmente quando em grande massa. Então, por exemplo, Emmanuel, né, e o André Luiz narram em um certo livro, eu não me recordo o nome do livro agora, mas quando o pensamento é muito materialista, por exemplo, quando a gente não está muito conectado à espiritualidade superior, os espíritos têm grande dificuldade de se aproximar da gente, né? Então, não é que a gente está longe deles ou Deus está longe de nós, é nós que nos afastamos, é nós que desconectamos. Então, essa desconectividade com Deus faz com que a gente turba o nosso coração para coisas muito materialistas. Então, a gente vive, né, em perturbações constantes, porque a gente vive pela matéria, vamos supor assim. E a matéria, a gente sabe que ela não traz uma paz, porque são N tribulações do dia a dia. E essas tribulações do dia a dia, que a gente mesmo cria através dos nossos anseios e dos nossos desejos, faz com que a gente viva em turbulência, né? Enquanto que, quando a gente fala de espiritualidade, por exemplo, quando a gente fala de conectar com Deus, faz com que a matéria fique em segundo plano. Então, primeiramente vem o meu bem-estar espiritual, né? E a gente precisa lembrar, conforme a gente já estudou em outros episódios, que o meu bem-estar espiritual, ele precisa ser conquistado em primeiro lugar, porque é a minha casa, né? Ou seja, o meu corpo é como se fosse as paredes, mas o meu espírito que habita ali dentro. Então, a minha casa interior precisa estar equilibrada. Os meus pensamentos precisam estar equilibrados para que essas criações mentais sejam pacificadas, né? Então,
quando todo mundo pensa igual, vamos supor, quando não tem o mesmo ansejo espiritual, o clima se torna pacífico, se torna harmonioso. Mas da mesma forma acontece também quando os desejos são iguais perante, por exemplo, muito materialista. Então, o ambiente se torna, vamos supor, um pouco mais pesado, porque são influências materialistas, vamos supor. Então, a conectividade, talvez, com Deus é um pouco menor, né? Então, esse processo de conectividade, no caso, de reflexo, porque o emaranhado de pensamentos, ele gera um reflexo da humanidade em geral, né? Então, aí entra, por exemplo, questão fanatismo, quando a gente é muito fanático também, tem os reflexos da sociedade, né, questões, pensamentos positivos também reflexos da positividade. Então, todo o reflexo é gerado no emaranhado de pensamentos conjunto. Aí dentro, os princípios de ação e reação funcionam exatos. As pátrias, grandes matrizes do progresso, constituem notáveis fulcros da civilização ou expressivos edutos de trabalho, em que vastos grupos de almas se demoram no serviço de autoeducação, mediante o serviço à comunidade, emigrando muitas vezes de um país para outro, conforme se lhes faça precisa essa ou aquela aquisição nas linhas da experiência. Isso. Aqui, no caso, né, cabe nos lembrar que cada país ele tem meio que a sua missão. Então, os povos que reencarnam, por exemplo, em um determinado país, né, tem ali o seu objetivo. É como se um país desenvolvesse um papel, vamos supor assim. Igual ele diz. Então, por exemplo, nos Estados Unidos tem um emaranhado de pensamentos que não fogem muito um de si, né? Porque muitas vezes talvez o ideal seja um pouco parecido, como no Brasil, por exemplo. O Brasil também tem um emaranhado de pensamento que não foge tanto, talvez. Então, cada país tem meio que o seu papel, vamos supor assim, igual ele diz, né? E esse papel é de contribuição. Acaba que um contribui com o outro conforme a necessidade de contribuição, né? Então, por exemplo, o Humberto de Campos narra no seu livro, né, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que o Brasil, por exemplo, hoje é categorizado como o coração do mundo. Então você fala, não, coração do mundo por quê? Igual ele diz, né, é o país, vamos supor, se eu não estiver enganado, o primeiro país com mais questões religiosas, é o país mais patriarca religiosamente falando. Então, tipo, grande parte da população no Brasil é religioso, né? E são calorentos com relação à religião. Enquanto você chega talvez em um outro país, talvez não é tanto assim, né? Onde a religião não é tão forte, mas a ciência é mais predominante. Então, cada país tem a ensinar um ao outro. Esse é o intuito no futuro, acreditamos, que um país contribua com o outro nessa forma, como os Estados Unidos, por exemplo, a China, contribui com os outros países, com a ciência, né, com a tecnologia avançada, e o Brasil ensina os outros países a fraternidade e etc. Então, vão migrando algumas pessoas de uns países para outro para dar essa start, vamos supor, de uma mentalidade diferente, para que possam um aprender com o outro, né? Mas lembrando que a comunidade em si, tipo, de países, de cidades, tem um emaranhado de pensamento que não diferem muito. É o que a gente estava falando sobre a lei da reencarnação. Então, por exemplo, se eu tenho uma coisa a melhorar, pode ser que numa dessas encarnações eu venha naquele meio para que eu possa aprender, porque o pessoal ali reencarnado são da mesma época, talvez de outras encarnações minha, e a qual eu venho para aprender ou ensinar ou para me retratar com essas questões que eu tenha prejudicado alguém. Mas lembrando que a influência do meio, como se diz, ele serve para nos aprimorar e nos aperfeiçoar a algum progresso espiritual, né. Então Deus, na sua sabedoria, criou, no caso, né, dessa forma, tipo, separando os países, os continentes, né, as cidades e cada um reencarna conforme a sua necessidade de aprendizado, de reforma íntima, de auxílio, né. Então tem um objetivo na nossa vida sempre. O lar coletivo definindo afinidades raciais e interesses do clã é o conjunto das emoções e dos pensamentos daqueles que o povoam. Entre as fronteiras vibratórias que o definem, por intermédio dos breves aprendizados berço-túmulo, que denominamos existência terrestres,
Transfere-se a alma de posição a posição, conforme os reflexos que haja lançado de si mesma e conforme aqueles que haja assimilando do ambiente em que estagiou. Exatamente, no caso que a gente mencionou um pouco atrás, né. Então, conforme a necessidade, você reencarna em um ambiente, no caso um país, para que você aprenda ou desenvolva alguma coisa, principalmente o seu próprio eu ou uma comunidade em geral, né. Vamos dar um exemplo, o Allan Kardec, né, com relação ao espiritismo, decodificou o espiritismo na França. Por quê? Porque provavelmente a espiritualidade viu que era um ambiente, né, tipo, o ambiente adequado para que esse projeto seja desenvolvido na época e que não sofresse interferências, tipo, que poderia prejudicar o trabalho, né. Então, junto com Kardec, reencarnaram vários e vários espíritos para contribuir com a sua tarefa ali na Europa ali, em modo geral. Quando Kardec desencarna, logicamente as pessoas continuaram, né, a trajetória do espiritismo ali na França, mas depois você pode observar que o espiritismo ficou forte no Brasil, por exemplo. Por que que ele veio para o Brasil? A raiz que estava com Kardec na Europa, na época, reencarnaram no Brasil com a missão de trazer o espiritismo mais forte no Brasil, por ser um país onde tinha mais espíritos religiosos, vamos supor, para que o espiritismo ficasse mais forte. Então você pode ver que o espiritismo hoje foi criado na França, mas é mais forte no Brasil. Né? Então isso é um exemplo, por exemplo. Então hoje, por exemplo, a gente está no Brasil, né, a questão fraterna, desenvolver como ser humano e tal, auxiliar o próximo, a humildade. Então todos os países têm que aprender isso, né, que é de ser para ser. Mas quando for a necessidade, a gente partiremos, por exemplo, levando o espiritismo para fora, para outros países. Conforme a gente está falando, se hoje a gente está num país, está no Brasil, por exemplo, está na França, está nos Estados Unidos, em um outro país que seja, tem um objetivo. Provavelmente a mentalidade do local é devido ao local, ao emaranhado de pensamento, tipo, as pessoas que reencarnaram estavam naquele seio, naquele meio ali, então sempre tem um porquê, né? Igual ele diz, a gente se transfere muitas das vezes de posição a posição, né? Como a reencarnação é uma troca de veste, ou seja, você deixa uma veste e pega outra, para novos aprendizados, a resgatar você de si mesmo, conforme a gente sempre vem falando, ou seja, se reestruturar a reforma íntima, né, se mudando capiosamente conforme a necessidade do dia a dia. Atingida a época de aferição dos próprios valores, quando a morte física determina a extinção da força vital corpórea, emprestada ao espírito para a sua excursão de desenvolvimento e serviço, reajuste ou elevação na esfera da carne, colhemos os resultados da nossa conduta e bastas vezes é preciso recomeçar o trabalho para regenerar atitudes e purificar sentimentos na reconstrução de nossos destinos. Exatamente. Então, tipo, o objetivo da reencarnação, o objetivo da gente voltar é justamente purificar os sentimentos e a reconstrução, no caso, igual ele diz, dos nossos destinos, né? Porque nós vamos evoluir. A tendência do planeta, a tendência do ser humano é a evolução. Então, essa evolução, ela não acontece da noite para o dia. Então, ou seja, a gente não consegue transformar da água para o vinho. É por isso que Jesus disse na sua passagem que aquele que não nascer de novo não entrará no reino dos céus. E Deus não aceita seres imperfeitos. Ou seja, temos que estar 100% para entrar no reino prometido. Imagina eu entrar lá 90%, tipo, ainda tenho muita coisa a melhorar, mas eu não estou 100%, então eu posso causar alguma coisa, no plano espiritual que não seja digno, vamos supor assim, né. Vamos supor que eu sou ignorante, mas eu falo: "Nó, eu era 100% ignorante, agora eu sou 80. Os 20% que faltam ainda pode prejudicar no plano espiritual. Então esse trabalho, ele precisa ser constante, né. E quando a gente fala de 100%, vamos supor, não é que eu não vou entrar no reino do céu, a gente precisa entender que quando Jesus fala o reino dos céus, ele complementa dizendo: "Na casa de meu pai existe muitas moradas", e essas moradas são categorizadas em vários e vários níveis. Então, se eu não estou 100%, talvez eu vá para o nível 1, para o nível 2. Conforme eu vou evoluindo, eu vou caindo em níveis. Existe N colônias no plano espiritual para N situações de aprimoramento espiritual, né. Só que quando a gente fala, tipo, aperfeiçoa o seu próprio eu, é para que você dê um salto espiritual maior.
Quando Jesus disse, por exemplo, sobre a humildade, é porque a humildade faz com que esse aperfeiçoamento e purificação de sentimentos seja alcançado com plenitude. Porque conforme você auxilia o próximo, você começa a aprender auxiliando. É tipo, você está auxiliando e está aprendendo ao mesmo tempo. Você está auxiliando e se colocando no lugar do outro de uma forma metáfora. É tipo, amanhã eu posso estar na mesma circunstância. E Deus sendo o pai de todos, então ele é justo com todos. Né? Então, esse aí entra também a lei da reencarnação, que mostra para a gente que a gente precisa ser humilde, porque se hoje a gente está numa circunstância, amanhã nós podemos estar em outra. Jesus ainda sempre complementa, cuidado com o julgamento, porque se você julga hoje, amanhã, quando você voltar, talvez você seja julgado também, né? Então, a lei da reencarnação, ela é muito, muito clara com relação a isso, né? E é o seu ponto forte na questão, né? Então, por que que eu estou dizendo isso? Para que a gente possa situar, tipo, aonde a gente, por exemplo, está na sociedade, né? Por que que, por exemplo, eu estou num país fraterno, por exemplo, um país muito espiritualizado e tal, para que eu possa aprender a espiritualização com o pessoal que aqui vive, né? Ah, por que que eu estou num país talvez que ainda é muito materialista e eu sou fraternizado? Talvez você está lá para auxiliar e para começar a florir essa espiritualização para fora. A gente precisa também saber que a gente não tem obrigação de forçar ninguém a nada, a gente tem obrigação para conosco. Então, a transformação ela é feita através da visualização. Ou seja, eu preciso me transformar, mas eu não posso obrigar ninguém. A outra pessoa precisa se convencer olhando a mim, a minha transformação íntima. E automaticamente ela vai olhar e falar: nossa, aquela pessoa ela mudou, por exemplo. Então, realmente ela não é quem ela era. E isso, a transformação, não dá para você mentir em palavras, mas ela é representada em atitudes. Jesus, por exemplo, mudou o mundo, né, está mudando o mundo através dos seus exemplos e não somente das suas palavras. As palavras são profundas, mas são baseadas em atitudes, né? Então, se eu só falo, mas não dou exemplo, não resolve nada. É simplesmente hipocrisia e muitas das vezes ignorância da minha parte, né? Então, o exemplo precisa ser calçado, né? Eu estou colocando na minha situação, então eu preciso dar o exemplo, né? O Gandhi falava isso, Mahatma Gandhi. Você não tem que tentar mudar o mundo, não tem que tentar mudar um bairro, tenta mudar você mesmo, a sua casa íntima, a sua reforma de pensamento, identificar os pontos aos quais eu preciso melhorar e corrigi-los, né? E corrigi-los. Então, essa elevação na esfera da carne, que ele diz aqui, ela tem resultados na nossa conduta, né? Então, quando ele diz recomeçar o trabalho, é justamente isso, a gente reencarnar, porque nós temos objetivos traçados, né? Pontos a melhorar. O nosso íntimo sabe, a gente sabe, porque Deus não coloca, tipo, por acaso, nossa, você vai nascer ali e se vira nos 30, vamos supor assim. Então a gente assinou embaixo porque a gente sabe as nossas imperfeições. E quando a gente está passando por uma circunstância a qual a gente não concorda, justamente já é um ponto de não aceitação, ou seja, é um ponto que eu preciso trabalhar do meu eu. Quando a gente pede, por exemplo, a Deus força, né, para que a gente vença, né, a gente não, igual Jesus diz, a gente não tem que pedir que passe o cálice, ou seja, que os problemas sejam passados da nossa vida, mas que a gente tenha força para vencer esses problemas, né? E através do vencimento você aprende com os problemas e vai sobressaindo lá na frente uma pessoa melhor. E lembrando que todas as vezes que a gente pedir a Deus força, o problema vai continuar, porque você precisa passar por ele. Ele serve de aprendizado. Foi aonde talvez a gente caiu no passado e aonde a gente precisa ter força para vencer. E depois que a gente vencer esse problema agora, cada um tem a sua circunstância, depois que a gente vencer, a gente não precisa mais passar por aquilo, porque foi vencido, né? E serve de exemplo para outras pessoas. Então, o intuito das reencarnações, nesse caso, né, a comunidade em geral, é justamente isso. Então, quando a gente está no meio, né, não só da família, mas no meio social, onde eu nasci, provavelmente o emaranhado de pensamento não difere muito, a não ser que seja uma missão, muitas das vezes. Dessa forma, os corações que hoje oprimem o próximo a se prevalecerem da galeria social em que se acastelam na ilusória supremacia do ouro, voltam amanhã ao terreno torturado da carência e do infortúnio,
recolhendo em impactos diretos os raios de sofrimento que semearam no solo das necessidades alheias. E se as vítimas e os verdugos não souberem exercer largamente o perdão recíproco, encontramos no mundo social o verdadeiro círculo vicioso em que se entrechocam constantemente as ondas da vingança e do ódio na dimensão e do crime, assegurando clima favorável aos processos da delinquência. Exatamente, Glass. Então, quando ele diz, por exemplo, o perdão, por isso que o perdão é necessário. Por isso que a gente precisa sempre perdoar, por isso que Jesus mostra sobre a questão da humildade, né? A gente precisa entender que o ser humano, por exemplo, realmente erra, né? O ser humano muitas das vezes deixa as suas más paixões predominar, né? Mas a partir do momento que a espiritualidade vai tocando no coração, tipo, que a pessoa vai se purificando espiritualmente falando, ela começa a entender que a vida realmente ela é passageira e que a existência realmente é espiritual, né? E, ou seja, a gente precisa perdoar para que a gente dê um salto, porque se hoje a gente cobra, né, ou seja, olho por olho, dente por dente, ou seja, beleza, hoje eu cobro, mas amanhã pode ser que o outro também me cobre, isso vai acabar quando, entendeu? Tipo, vai ser um cobrando o outro, vivendo esse ciclo por quanto tempo? Né, sofrimento por quanto tempo, enquanto que o perdão, ele ameniza, vamos supor, os problemas. Então, quando Jesus diz, por exemplo, para Pedro: "Pedro, guarda a tua espada", né. Então, tipo, não precisa muitas das vezes acabar numa tipo, em guerra ou em tragédia, né. Então, basta que a gente, né, se controle, vamos supor, que a gente faça um esforço íntimo para que a gente evolua. Por isso que a gente fala muito sobre a reforma íntima, né, sobre a questão do perdão, da humildade, né, que Jesus sempre toca nesses pontos. Porque a vida, ela é realmente um ciclo entre reencarnações e reencarnações, conforme ele diz, aonde Deus ele é justo com todo mundo. Então, se hoje, por exemplo, a gente cobra muito de alguém, né, amanhã a gente pode ser cobrado também. É uma questão de tempo, é uma questão de tempo. Então, a vida ela cobra da gente que a gente sejam boas pessoas, né, ou seja, a lei de amor, vamos supor assim, ela é universal e ela cobra dos nossos corações a fraternidade. E quando a gente vai contra essa lei universal que é amor, é quando entra o sofrimento. Lembrando que Deus não criou a dor, Deus não criou a maldade, nós criamos. Mas Deus permite porque nada mais justo aquilo que nos leva ao caminho errado, nos faça voltar também ao caminho certo. É tipo, você experimentou aquilo que você causou para você ver que não é legal prejudicar o próximo. E automaticamente a justiça de Deus funciona desse jeito. É por isso que Jesus disse que eu não gostaria que fosse feito para mim, tipo, alguma coisa, então não faça com você. Então, tipo, te tratar da melhor forma possível. Se eu gostaria de ser tratado bem, então eu trato outro bem também, né? E isso reflete para mim no futuro. Então, quando Jesus disse abraçar é o próximo, auxiliar ao próximo, né, principalmente quem eu não conheço, porque nas outras encarnações, talvez você venha no meio deles, né, e o reflexo do que você causa hoje, é o reflexo do que você vai colher amanhã. Então, por exemplo, tem muita gente que fala às vezes, né: "Nossa, eu não conheço o Beltrano, mas fui bem recebido, né, na casa dela, nunca vi ela, mas me tratou super bem". Em outras épocas, talvez você também tratou N pessoas bem, né, então, o sentimento de amor, ele gera um magnetismo muito forte, positivamente falando, né. Então, esse é o intuito das encarnações, igual ele diz aqui, que a gente seja pessoas pacíficas para que não tenham cobranças da nossa própria consciência, né, de pessoas a quais prejudicamos, mas que a gente construa um planeta purificado, um planeta de amor, e que a gente entenda que às vezes as encarnações ela é para todo mundo, entendeu? Então, todo mundo tem que se tratar, tem que se amar, se respeitar e agir com humildade. Esse é o objetivo da espiritualidade, é para isso que a espiritualidade trabalha forte, né, tentando se conectar sempre com os corações humanos. Sociedades que ontem escravizaram o braço humano são hoje obrigadas a afagar, por filhos do próprio seio, aqueles que elas furtaram a terra em que se lhes situava o degrau evolutivo. Hordas invasoras que talam os campos de povos humildes e inermes, nela renascem como rebentos do chão conquistado, garantindo o refazimento das instituições que feriram ou depredaram. Agrupamentos separatistas que humilham irmãos de cor voltam na pigmentação
que detestam, arrecadando a compensação das próprias obras, citadinos aristocratas insensíveis aos problemas da classe obscura, depois de respirarem o conforto de avenidas suntuosas, costumam renascer em bairros artomentados e anônimos, bebendo no cálice do pauperismo os reflexos da crueldade risonha com que assistiram, noutro tempo, a dor e a dificuldade dos filhos do sofrimento. É exatamente isso, Glaston. Então, aqui ele diz justamente isso, né? Então, quando os povos, por exemplo, né, tipo, abusaram, por exemplo, criticavam, né? Aqui ele deu exemplo sobre a questão da cor, tinha racismo com a cor e tal. Então, em outras encarnações, eles são, tipo, convidados a vir nos corpos com as cores as quais criticavam, por exemplo. Mas qual é o objetivo disso? Para que eles possam aprender que são corpos, são seres humanos, são irmãos igual a todos, e que cor é tipo raça, não tem diferença, todos somos filhos de Deus, né? Então aqui ele deu esse exemplo, mas isso entra em N circunstâncias, N circunstâncias. Então entra, por exemplo, para a questão preconceitos raciais, preconceitos sexuais e tal, né? Então tudo tem um reflexo na nossa vida. Então, a questão é, todas as vezes que eu ajo com maldade, vamos supor, no coração para com qualquer tipo de coisa, a minha consciência ativou, negativamente falando, então a minha consciência vai me cobrar isso no futuro. E essa cobrança no futuro é o que faz com que a gente reencarna para passar por prova, né? Então, passar por prova. Quando Jesus disse lá atrás, falava assim: cuidado com o julgamento, é justamente isso, para que você não passe por prova, para que você não tenha necessidade de passar por aquilo, para que você não sinta na pele. Então, o que o fulano está passando, o que o Beltrano está passando, são experiências para ele de aprendizado, de aperfeiçoamento. Então, não cabe a gente, muitas das vezes, julgar o que está acontecendo com a pessoa, né? A gente tem que respeitar. Jesus deu o maior exemplo disso, então, todas as vezes que alguém chegava até ele, numa situação que seja, Jesus não apontava o dedo para ninguém, né. No caso da adúltera, por exemplo, na época, todo mundo apontando o dedo, perguntava o que fazia, porque a lei de Moisés condenava. Jesus simplesmente olha para eles e pergunta: "Quem não tem pecado que atire a primeira pedra". Então, quem é nós para julgar qualquer tipo de coisa, se nem Deus julga? Então, é aquele ditado, por exemplo, o espiritismo não cabe ao espiritismo apontar dedo para ninguém, né, cabe à pessoa fazer a reforma íntima, identificar os pontos dela e melhorar. Então Jesus, ele dava conselhos, né, o nosso objetivo é dar conselhos. Então a gente fala, tenta dar o exemplo, porque nós também não somos perfeitos, mas a gente tenta dar o exemplo para que a pessoa reflita sobre a questão, e ela faça a reforma íntima nela, né. Jesus, por exemplo, fazia isso, então Jesus falava justamente assim: "Vai e não pequeis mais", né, ou seja, cabe a cada um, né, a partir do momento de identificação do problema, seguir a sua vida, né, e tentar se esforçar ao máximo para que erre menos, para que não precise passar por provas na mesma circunstância. Então, quando Jesus diz também sobre a questão da humildade que a gente estava falando, a gente precisa ser humilde e pacíficos de coração, porque também não adianta nada eu passar, igual a gente falou um pouco mais atrás, 70%. A gente precisa passar 100%. Então, a gente precisa dar o nosso máximo ali com relação à humildade. Tipo, a caridade, ela é um exercício, né? Igual a gente falou, auxiliar o próximo. É um exercício, mas conforme você vai auxiliando, você vai se esforçando, vai ser um exercício fraterno que vai tocar no íntimo. Porque Jesus tem uma passagem sobre isso. Você pega, a mulher pegou uma moedinha e deu do bolso dela, o único que ela tinha, enquanto o outro foi lá e deu uma nota de 100 que tinha abundante. Aí Jesus pergunta: "Quem deu mais?", né, e os apóstolos falaram: "Olha, o rapaz deu uma nota de 100, por exemplo, então ele deu mais, isso é claro". Jesus diz: "Não, a mulher deu mais porque ela deu do que ela não tinha", né. Então quando você se esforça ao máximo para dar alguma coisa, ela é sentida, e ela faz sentido, ou seja, ela vem do íntimo do coração. E esse do íntimo do coração
é o que vale mais, né, e é o esperado no futuro, para que a gente realmente sinta a dor do outro e contribua da melhor forma possível. Em todas as épocas, a sociedade humana é o filtro gigantesco do espírito, em que as almas, nos fios da experiência, na abastança ou na miséria, na direção ou na subalternidade, colhem os frutos da plantação que lhes é própria, retardando o passo na planície vulgar ou acelerando para os cimos da vida em obediência aos ditames da evolução. Então, Glaston, aqui, igual ele diz, né, realmente em todas as épocas da sociedade, eh, a gente colhe os fios da experiência na balança, igual ele diz aqui, né. Na miséria, como ele falou, ou na direção da subalternidade. Só que na com Jesus, quando veio, por exemplo, ele tentou nos mostrar que a matéria ela é necessária, só que ela é necessária para o nosso sustento e para o auxílio ao próximo, né, e para o nosso auxílio, mas sem o devido apego. Então ele quis dizer que a vida, ela tem a grande parte espiritual. Então, por exemplo, quando a gente dorme, né, espiritualmente falando, quando a gente se conecta, a gente está mais conectado, deveria estar mais conectado espiritualmente do que materialmente falando, né. Então Jesus veio nos mostrar que, para que a gente escolha a espiritualidade em vez de escolher o mundo, porque se você escolhe o mundo, você não está 100% em paz, porque as tribulações, no caso, as más paixões, elas vão te deixar numa montanha-russa a todo momento, enquanto que a espiritualidade vai tentar fazer com que você fica no equilíbrio ali, numa linha de equilíbrio, né. Então essas experiências, igual ele diz aqui, no caso as reencarnações, em vários meios de sociedade, são meios de aprendizado. O planeta Terra é uma grande escola, e vamos supor, cada país é como se fosse uma classe. Então, cada classe você é como se você aprendesse uma matéria nova, né, ou seja, você vai montando quem você é conforme essas reencarnações, esses N reencarnações em N lugares diferentes. Vai montando a sua personalidade, a sua conduta e o seu modo de agir. Igual a gente falou lá atrás, num país você aprende meio que uma coisa, porque o emaranhado de pensamento é daquele jeito, e você recebe a influência do meio. Né, agora quando você já é um espírito um pouco mais adiantado, talvez você não receba a influência, mas você influencia, né, é igual os grandes líderes da história, por exemplo, igual Jesus. Jesus, vamos supor, em várias encarnações ao quais ele vem trabalhando, né, porque Jesus não nasceu perfeito, porque se ele tivesse nascido perfeito, automaticamente Deus já não seria, né, perfeito, vamos supor assim, porque onde estaria a justiça em criar um ser perfeito e outro não? Né, então a gente, na espiritualidade, no espiritismo, sabemos que Jesus também teve a sua fase de evolução, como N espíritos também. Então, Jesus teve a sua fase, e como nosso irmão mais velho vem nos orientar nesse progresso, para que a gente consiga também traçar esse mesmo caminho que ele traçou. Tanto é que ele diz: "Eu sou exemplo, né, a verdade é a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim". Então a gente precisa seguir os passos dele, né, o exemplo que ele deu, para que a gente consiga também nos nos vencer a nós mesmos, conforme a gente falou, sempre a obrigatoriedade é para comigo e não para com o próximo. Eu preciso vencer a mim mesmo, né. E conforme a gente vai reencarnando em vários lugares, vamos aprendendo várias coisas de várias culturas e vão montando em mim uma personalidade única, né. E essa personalidade única eu carrego ela comigo, né, em outras encarnações. E conforme eu adianto, se depois que você adianta e você aprende essas personalidades e ela vira uma certeza, ela se torna uma fé, né. E depois que você tem uma certeza de alguma coisa, você não você não é mais, vamos supor, influenciado. Então se a outra pessoa tem dúvida ainda, você influencia ela, porque você já tem certeza daquilo. É tipo, por exemplo, um professor que está diante dos alunos. Então ele sabe a lógica da matemática, por exemplo. Então ele tem certeza que a lógica é aquela, e tem dúvida. Então, um exemplo, tá. Então o professor influencia os alunos, para que os alunos aprendam com o professor. Mas se tiver um espírito entre os alunos que está mais adiantado que o professor, ele vai mostrar a lógica do professor e vai implementar mais alguma coisa, mostrando que a experiência talvez dele em outras épocas foi maior do que a do professor, né. Mas para que isso aconteça é necessária a humildade, que a humildade ela precisa ser calçada, a espiritualidade é calçada na humildade, né.
Porque se você sabe muito, igual a gente vive dizendo, o espírito que sabe muito, ele tem muito conteúdo, você pode aprender muito, né? Mas há uma diferença entre um espírito evoluído e um espírito sábio, né? Vamos supor, um espírito que sabe muito. Então, a humildade, ela é baseada em espíritos humildes, espíritos evoluídos. Então, eu posso saber muito e ser um espírito ignorante, não significa que eu sou um espírito evoluído. Entendeu? Então, quando Jesus disse equilibrar, por exemplo, porque que a gente equilibra, é a gente equilibrar, por exemplo, o meu eu e ser humilde ao mesmo tempo. Aí sim eu vou estar caminhando entre emoção, coração e auxílio ao próximo. Aí sim estarei dando saltos, dando passos largos, né? E no final das contas lembrar que a gente nunca está sozinho e conforme a gente sempre vem falando, tudo na nossa vida tem um porquê. Nada é por acaso, tudo tem um objetivo. Deus, na sua sabedoria, criou as coisas e, conforme os Espíritos diz, aonde a gente acredita não existe nada, existe alguma coisa. Só que a gente, às vezes, é tão mergulhado nas coisas do mundo que a gente não consegue ver as coisas de Deus, né? As coisas do Espírito. E o intuito é que a gente consiga ver as coisas de Deus, né? Espiritualizar. A gente somos seres, como se diz, para a evolução. A gente somos seres que vamos alcançar uma evolução um dia, né? Mas os passos dependem de cada um, né? Todos nós daremos os passos conforme os nossos próprios esforços. E lembrando, precisamos sempre lembrar que a reforma íntima é necessária, mas a gente não tem o direito de cobrar de ninguém a não ser de nós mesmos, né? A nossa própria correção, o nosso próprio aperfeiçoamento espiritual. Muito bem, este foi o capítulo 18 do livro Pensamento e Vida. Se você ouve a gente no Spotify, não se esqueça de nos avaliar com 5 estrelinhas, isso ajuda a gente a chegar cada vez mais longe. Não esqueça também de ativar as notificações para que toda vez que a gente lançar um episódio novo você receba essas notificações. Se você ouve a gente através do YouTube, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e curtir os nossos vídeos. Isso também ajuda a gente a chegar cada vez mais longe. A gente também está lá no Instagram, @CMEcast. E é isso. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.